dizendo isso, eu preciso responder uma outra questão. Enquanto ele não vem, o que eu faço? Porque eu acho que essa é a grande dúvida da igreja. O que a gente faz? Eu sento e espero? Eu descanso? Eu fico com medo? Eu fico assustado? O que eu faço? Porque há tantos anos a gente escuta falar nas igrejas, Jesus está voltando, e você acorda e ele ainda não voltou. E as pessoas ficam daquela forma, vão desanimando, não sabem mais como viver. Ainda em Atos, no capítulo 1, volta um pouco comigo, vai para o verso 3. Diz, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ele comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual já lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não lhe compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Tem um evangelista muito conhecido chamado Reinhard Bonk, e ele traz uma frase interessante em um de seus livros. Ele diz: as últimas palavras de um mestre normalmente são as palavras mais importantes que ele vai dizer na vida dele. Porque são as últimas instruções. É quando ele vai trazer o ensino dele e vai dizer, baseado nisso, você vai viver a sua vida. E Jesus estava ali com os discípulos e ele começa a explicar para eles, a partir de agora a coisa vai mudar. Porque vocês vão ser batizados pelo Espírito Santo. O Espírito virá sobre vocês para dar sequência nessa obra. E aí qual é a pergunta que eles fazem? Senhor, mas é nesse tempo que o Senhor vai estabelecer o reino? Ou seja, é nesse tempo que a gente vai ficar tranquilo reinando e não precisa fazer nada? É agora que o Senhor vai vir e vai resolver todos os nossos problemas? E sabe que a gente age do mesmo jeito? A gente fica esperando que Jesus volte muitas vezes para fugir daqui. E não porque a gente quer estar com Ele. A gente quer fugir do mundo, a gente quer fugir dessa situação, desse caos. Sabe? Mas não é isso a instrução. Tanto que Jesus imediatamente corta e diz assim, não compete saber quando eu vou voltar. O que importa é que até eu voltar, o Espírito Santo vai estar com vocês. Até eu voltar, você não está sozinho. Tem um trabalho para ser feito. Mas eu vou enviar o próprio Deus para estar com você e realizar esse trabalho. Sabe, eu vejo como isso é importante. Porque a gente às vezes não conecta as nossas obras com a volta de Jesus. E não existe obra bem sucedida se não estiver ligada com a volta de Jesus. Se aquilo que eu faço é para esse tempo presente, não serve de nada. Eu vou colher nesse tempo e vou parar por aqui. Mas quando eu faço sabendo, quem vai vir buscar os frutos é Jesus e eu vou entregar para Ele, a situação muda. Imagina você que o próprio Deus vai descer e vai falar, tudo que eu te pedi para fazer, pode me dar agora o lucro. E você ter o que apresentar, você ter como distribuir, você dizer, você me deu isso aqui, eu estou te devolvendo 5, eu estou te devolvendo 10, eu estou te devolvendo 20, porque o Senhor confiou em mim. Sabe, essa é a realidade que a igreja precisa estar inserida hoje. Nós não vivemos para nós vivemos para Ele. E isso depende da volta dEle. Se eu não entendo que a volta dEle está iminente, eu posso simplesmente deixar para amanhã. Quem já teve experiência aqui de trabalho ou faculdade e você tem um projeto para entregar na sexta-feira? Segunda-feira você não faz nada, terça-feira você não faz nada, quarta-feira não faz nada. Na quinta-feira que você pega para fazer. E aí você fica, nossa, por que eu deixei tudo para a última hora? E acumula aquilo tudo, mas você entrega. Isso aconteceu comigo ou aconteceu com mais alguém? Poucas pessoas, o resto é todo mundo organizado ou mentiroso, que é pior, né? Mas vamos querer que é organizado mesmo. Quando você chega nesse momento, você está ali com aquele papel, mas você entrega. Fica corrido? Fica. Agora, imagina você, se todo dia fosse o último. Se todo dia fosse o último, e é a última chance que eu tenho de entregar o trabalho, é a última chance que eu tenho de entregar um projeto, é a última chance que eu tenho de mostrar para ele, está aqui, o que você pediu eu fiz. A sua vida seria diferente ou continuaria do mesmo jeito? Porque se continua do mesmo jeito, você já está vivendo como se fosse o último. Mas se vai ter que mudar, você precisa aprender. E sabe de uma coisa? Eu tenho uma boa notícia para te dar. O melhor professor, que é o Espírito Santo, está habitando em você para te ensinar a viver dessa forma. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Isso é fato.
Aí eu estava orando, enquanto eu estava preparando a palavra, e o Senhor fez uma pergunta para mim. Ele disse, Sérgio, por que você quer que Jesus volte? Você quer que Jesus volte porque você ama Ele? Porque você não aguenta mais ficar na terra? Porque você não suporta mais o fardo? Por que você quer que Ele volte? E eu disse, Senhor, por amor, é lógico. Né? O que você vai responder? Não, eu não aguento mais ficar aqui. Não. Você vai falar, Senhor, é amor. E Ele disse, tá. Então você me ama. Amo. Você ama a minha obra? Amo. Então faça como Paulo. E eu fiquei pensando, eu não estou afim de tomar uma chibatada por aí. E ele me levou a ler lá em Filipenses capítulo 2, você não precisa abrir, você conhece de cor esse texto, mas Paulo ele chega a dizer, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. A vida de Paulo ela era tão firme que ele sabia que quando ele vivia aqui era para Jesus, e se morresse continuaria do mesmo jeito. Valeria a pena tanto estar aqui quanto estar lá. Lógico que ele começa a dizer, caso continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Ou seja, se ele continuasse, ele ia continuar fazendo a obra. Já que eu estou aqui, eu vou trabalhar. Mas seria infinitamente melhor estar com ele. Esse é o discurso de Paulo. Eu estou aqui, eu trabalho. Mas, mas seria muito melhor se eu pudesse subir. Aí ele diz, eu não posso, contudo, é mais necessário que eu esteja aqui por causa de vocês e permaneça no corpo. Paulo entendia que só havia uma maneira e um motivo de permanecer aqui. Por causa das pessoas. O nosso desejo de Jesus voltar é porque o nosso trabalho já foi cumprido e a gente já salvou o maior número de pessoas que a gente poderia. Porque se eu quero que Jesus volte sem nunca ter ganho uma alma para Ele, eu estou sendo egoísta, porque eu não cumpri o meu papel no trabalho. Eu preciso ter isso firme dentro de mim. Por quê? Porque Ele pagou um preço por nós. E nós não precisamos hoje pagar um preço para viver o que nós vivemos. Mas isso não muda o fato de que eu desejo dar continuidade no que Ele começou. Nós precisamos seguir e dar continuidade dessa maneira. Atos no capítulo 1, você vê as pessoas fugindo, eles tentando fugir do assunto, os discípulos. Senhor, mas e aí? Vai reinar? Não vai? É agora? Essa é a vinda definitiva? Essa é a vinda que vai resolver tudo? Você não fica pensando todos os dias quando você acorda, ei, Jesus vai voltar. Não, né? Eu sei. Mas quando você começa a se dar conta, fala, cara, Jesus está voltando. Não é um papinho, não é uma conversa fiada. Não, Ele está voltando. O que eu preciso falar? O que gera dentro de você? O que começa a impulsionar você? A volta de Jesus é o maior combustível que nós temos para a obra de Deus. Tudo que nós fazemos precisa estar dentro disso. Mas aí quando a gente fala, Jesus está voltando, a primeira discussão que começa, quando? Data, prazo, o que vai acontecer, como vai acontecer. Meu irmão, não importa, a gente tem que estar preparado para quando Ele vier. Paulo, ele diz, eu preferia estar morto, porque era a maneira que ele encontrou, mas ele sabia que o arrebatamento também poderia acontecer. Ele sabia que a qualquer momento Jesus podia voltar e levar eles, mas que havia uma grande obra. Eu entendo, queridos, que nós, quando estamos fazendo o trabalho, precisamos ser pegos de surpresa por isso. Nós precisamos viver a vida cristã de tal maneira que quando Jesus voltar, eu olho para Ele e digo, é muito bom estar aqui, mas eu estava conseguindo tanto lá embaixo. Eu estava acertando, Pai. Eu estava no caminho e Ele vai dizer para nós, por isso que você está aqui. Eu vou mostrar para você algumas coisas hoje que eu creio que vão deixar você mais animado. Amém? Porque o que nos move no corpo de Cristo verdadeiramente é Jesus e não a outro. Eu sei que você pode se animar muito quando a gente fala de carro, casa, dinheiro chegando. Mas eu vi uma frase de Vitor Azevedo esses dias, ele disse, se dinheiro resolvesse nossos problemas, Deus não mandava Jesus, mandava um banco. O que resolve definitivamente a nossa vida é Jesus. O preço de um banco é muito mais barato do que o preço que Deus escolheu. E se Deus escolheu ele, é porque valia a pena. Lá em Mateus capítulo 21, você não precisa abrir. Eu vou citar, depois se você quiser, você vai ouvir esse áudio de novo, aí você vai conseguir acompanhar. Você entra no podcast da igreja, você pode ver o vídeo depois, e você acompanha. Mas hoje eu não quero te incentivar a ficar anotando, hoje eu quero que você escute. Mateus 21 é uma parábola onde Jesus fala do dono de uma vinha. O dono dessa vinha, ele arrendou para algumas pessoas, esperando que essas pessoas trouxessem o lucro, trouxessem o fruto. E quando você entende essa parábola, você entende que o dono da vinha é Deus.
E os lavradores eram justamente os judeus. Os judeus eram responsáveis por entregar o fruto, que eram as vidas para Deus. Quando Deus decide mandar os seus trabalhadores, os seus servos, Ele manda os profetas. E o que os judeus fazem? Matam os profetas. Eles enviam mais alguns trabalhadores, os judeus vão e matam. O dono da vinha diz, quero ver agora, porque agora eu vou mandar o meu filho. Quando o filho chega na vinha, eles olham e falam, peraí, se a gente matar o filho, ele não tem mais herança, e a herança dele passa a ser nossa. Eles vão e matam o filho, ou seja, os judeus crucificam Jesus. Na hora que Jesus termina de conversar com os judeus, e eles entendendo que era sobre eles, ele pergunta, ei, e quando o dono da vinha vier, o que ele vai fazer? Os judeus respondem para ele, certamente, ele vai dar uma morte terrível para esses lavradores e vai arrendar essa terra para um outro povo. Eu acho interessante porque Jesus concorda com eles. E Jesus diz, vocês nunca leram nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos de reino. Presta atenção, porque quando eu leio esse texto e a linguagem dele no grego, no original, ele vai nos dar o sentido. Ele diz assim, eu vou tirar o evangelho que eu trouxe dos judeus e eu vou dar para uma igreja. E diferente desses judeus, essa igreja vai me dar frutos. Ele não diz, pode ser que eles dê fruto. Ele não diz, se eles fizerem tudo certo, vai dar fruto. Ele afirma, essa igreja, esses novos lavradores, esses eu garanto, eles vão dar frutos. Sabe, Deus, Ele não tem uma expectativa de que nós talvez vamos fazer. Deus tem a certeza de que nós vamos. Deus não olha para nós e pensa, será que esse povo? Às vezes você olha para você e pensa, ei, será que sou eu? E Deus está dizendo, é você. Eu sei que você vai concluir. Eu sei que você vai entregar o fruto. Por quê? Porque eu tirei deles para te dar. Confiando na sua administração. Confiando na sua habilidade. Confiando no que eu depositei dentro de você. Porque eles não tinham o Espírito Santo para testemunhar. Mas essa igreja, ela não vai continuar da mesma maneira. Ela não vai travar. Ela vai seguir com os meus mandamentos. Porque elas não estão interessadas em viver uma vida religiosa. Eles estão interessados em viver o que eu ensinei. Quando eu lendo esse texto, eu lembrei de Bill Johnson. Quantos conhecem o pastor Bill Johnson da Bethel? Igreja Bethel é uma grande igreja dos Estados Unidos, responsável por muitas das músicas que nós cantamos aqui, inclusive aquela, ó, quão lindo esse nome é. Só que em inglês, né? E eu não vou pregar em inglês porque eu estou dando folga para o Cauê hoje, tá? Senão eu ia estar pregando em inglês para você hoje. Um jovem saiu do Brasil e ele foi estudar por 3 anos numa escola que o Bill Johnson tem. E ele continuou servindo na igreja lá. Quando ele estava se aproximando do fim, se aproximando do término desse curso, ele teve a oportunidade de ter um dia com o Bill Johnson. E ele falou, pastor Bill, de tudo que eu aprendi, de tudo que foi ensinado aqui, qual seria o seu último conselho para eu voltar para o Brasil? Diz que o Bill Johnson olhou nos olhos dele, colocou a mão no ombro dele e disse, no final, a gente já venceu. Então aproveita o caminho. Eu já tenho a vitória no final. Por que eu vou levar um caminho pesado? Por que às vezes a gente está vivendo uma vida pesada, difícil? Por que a obra de Deus parece tão pesada para alguns? Eu vou dizer para você, porque a gente não entendeu que no final já tem a vitória. E essa vitória, ela não está falando de você ser um grande pastor, um grande missionário. Está falando de você entregar o fruto que Ele espera. Jesus não está esperando dinheiro de você. Jesus não está esperando que você chegue lá e diga, eu conquistei milhões. Eu fiz uma empresa, uma mega empresa. Jesus está dizendo, aquilo que você fez e que eu te ajudei a fazer, quantas vidas você ganhou? Porque eu vou dizer, Deus tem prosperado grandes empresários no nosso meio. Eu creio, pessoas aqui sendo bem-sucedidas pela fidelidade. Mas existe um propósito por trás disso, abençoar vidas. Sabe, o pastor estava falando aqui sobre dízimos e ofertas, e eu falei, gente, se a gente tivesse a ideia de que Jesus está voltando, a gente dizimaria com mais facilidade.
Por quê? Porque talvez amanhã esse dinheiro nem vai ter mais validade. A gente não teria dificuldade de ofertar e de abençoar. Por quê? Porque amanhã pode ser esse dinheiro não vai valer mais nada. Amanhã eu posso andar numa rua feita de ouro. E aí pessoas que viveram a vida inteira pensando em dinheiro vão falar, nossa, tudo é ouro. E a gente só vai estar importando em andar e olhar, cadê Jesus? Cadê Jesus? Nós precisamos viver dessa maneira. Nós precisamos aprender a aproveitar melhor o nosso caminho. Que frase poderosa, queridos. Aproveite o seu caminho. Aproveite. Sabe, você não está numa viagem. Você já viajou de avião? Quem já viajou de avião sabe. Você está lá no avião, você vê por cima algumas coisas, mas você não consegue ver a paisagem. Mas quando você viaja de carro, você consegue acompanhar a paisagem. Não na mesma velocidade, né? Mas você consegue acompanhar. Você consegue desfrutar mais da viagem. Normalmente, quando você entra em um avião, você não aproveita tanto a viagem. Você só quer que o avião pouse logo. Mas quando você está em um carro, num bom caminho, você está querendo ver o que tem pelo caminho. Será que a gente está querendo ir logo para o céu de avião ou a gente está querendo chegar de carro? Porque se eu quero ir de avião, eu estou querendo apressar a vinda só porque eu quero. Mas se eu estou desejando ir de carro, eu estou pronto para apreciar a paisagem. Sabe, a gente prega muito dessa situação, nós não, graças a Deus, porque nós temos o entendimento da palavra, mas pessoas que pregam que Deus tem pressa, querido. E eu vou falar algo para você, Deus não tem pressa, Deus é paciente. Quem tem pressa e precisa disso é a gente. Abra a Bíblia comigo lá em 2 Pedro, capítulo 3. Aleluia. 2 Pedro 3, verso 9, eu vou ler, amém? O Senhor não demora em cumprir a sua palavra, como julgam alguns. Pedro está falando aqui das pessoas que diziam, será que Jesus vai voltar mesmo? Ah, Jesus está demorando muito. Isso naquele tempo as pessoas já diziam que Jesus estava demorando. Mas ele continua falando, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque não foram todos que chegaram ao arrependimento. Porque ainda não alcançou o maior número de pessoas para chegarem ao arrependimento. E ele não está com pressa só para satisfazer a vontade de alguns de fugir daqui. Mas ele quer continuar ajudando as pessoas que estão aqui a cumprir com o trabalho. Jesus não mandou o Espírito Santo para deixar você mais leve para o arrebatamento. Jesus mandou o Espírito Santo para te capacitar para até o dia do arrebatamento. A vontade de Deus sempre vai ser vidas. Olha a sequência do texto, verso 10 diz, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo assim será desfeito, ou seja, tudo que a gente vê todos os dias vai acabar. Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Pedro pergunta, olha para isso, quando Jesus voltar, tudo isso vai acabar, tudo isso não vai ter mais validade. Então, baseado nesse fim, que tipo de pessoas nós devemos ser? Pedro está dizendo, não viva baseado no que acontece aqui, mas baseado no que vai acontecer lá. E a resposta dele é simples, ele diz, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Esse apressando a sua vinda me chamou a atenção. Porque não diz que Deus deseja que nós apressemos, Ele coloca que nós podemos apressar. E o estilo de vida que Ele espera de nós, separados para Deus, santos. Alguém que vive a vida separado para Ele, para fazer a vontade dEle, longe das nossas. E piedosa, amando ao próximo. Sempre andando em amor, não em condenação. Sabe, a igreja não precisa de pessoas condenando gente lá fora. A gente precisa de gente salvando gente lá fora. O dia que a igreja parar de condenar, eu tenho certeza que nós vamos apressar a obra. O pecador já está condenado. E quem fez isso foi o diabo, não foi a gente. Então a gente nunca precisa apontar um dedo para alguém para dizer, você vai para o inferno. A gente pode apontar o dedo e dizer, eu sei o caminho do céu. Eu acho sensacional. Pedro começa a trazer essa questão de como viver. Como que eu vou viver? Como que eu devo viver? Qual o estilo de vida que eu preciso levar? Sempre que fala da volta de Jesus, ele volta para a gente. Você percebeu?
Na Bíblia, sempre que a Bíblia fala da volta de Jesus, a sequência do texto é a igreja. O que a igreja precisa fazer. Isso me mostra que se a igreja não fizer, não tem como Jesus voltar. Se a igreja não se levanta, se a igreja não pega junto, se a igreja não faz o papel de igreja, não tem como voltar. E o interesse de tudo isso é o exemplo que ele usa, porque ele diz, virá como um ladrão. A própria Bíblia responde, abre Mateus 24, a questão do ladrão. Porque a gente fica pensando, né? Ladrão não é uma coisa boa, não é verdade? Quantos aqui concordam comigo que ladrão não é bom? Você não espera um ladrão na sua casa. Você não chega em casa e fala, nossa, podia ter um ladrão lá agora, né? Ninguém faz isso, ninguém pensa assim. Então você sabe que não é algo bom. E Jesus usa justamente esse exemplo. Ele olha, Mateus 24, verso 43, diz, mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. O que ele está ensinando para a gente aqui? Se soubesse que hora que o ladrão chega, você estava pronto para receber. Você se preparava, verdade ou mentira? Por exemplo, que dia passa o lixeiro? Vamos lá, terça-feira. Faz de conta que passa de terça-feira o lixeiro. Aí você já sabe, terça-feira é dia do lixo. Então eu vou preparar o lixo para colocar lá fora e na terça-feira o lixo vai passar. Mas você não chega e faz assim, hoje é segunda-feira, eu vou deixar minha casa escancarada, porque o dia de ladrão é só terça. Eu não tenho problema em deixar minha casa aberta hoje. Por quê? Porque segunda não é dia de ladrão. Ladrão é só terça e quarta. Aí quinta e sexta eles não vêm também. Sábado e domingo volta. Não tem dia agendado. Ladrão não liga, viu? Eu queria marcar um horário. E não importa o que você fez antes, o ladrão simplesmente vai aparecer. E quando ele aparecer, se você está pronto ou não, ele vai agir. E o que Jesus está dizendo aqui é melhor você se preparar todos os dias, porque quando chegar você não é pego de surpresa. Se eu levo a vida conforme a própria Bíblia instrui, eu não vou ser pego de surpresa. Nada. Por que as pessoas não vão andar com medo? Porque se eu sei que eu vou subir, eu não ando com medo. Se eu sei o resultado, eu não vivo com medo. Se eu sei o que aquilo importa para mim, eu prego o evangelho sem medo. Se eu sei para onde eu vou, eu não tenho medo. Eu não ando em medo. Eu ando firme e em segurança no Senhor. Sabe, eu estava lendo a matéria do pastor Anderson, disse que ele se lançou na frente da esposa, foi alvejado com 15 tiros, sorrindo. Porque ele sabe para onde ele vai. Para quem fica pode doer, mas para quem vai. Eu sei que se eu perguntar, quantos aqui querem ver Jesus? Quantos gostariam de ver Jesus aqui? Amém? Mas quantos gostariam de morrer para isso? Então existe um outro caminho, o arrebatamento. Então vamos apressar o arrebatamento. Você pode apressar a morte ou o arrebatamento. Eu prefiro o arrebatamento, de verdade. Amém? Minha esposa é nova, eu quero permanecer aqui por bastante tempo. Isso daqui eu aprendi com o meu pastor. Aí, você está em Mateus 24? Amém? Amém? Olha, eu gosto quando responde. Porque às vezes o som não chega aqui. Então você responde alto, que é para eu perceber, tá bom? Mateus capítulo 24, verso 36. Volta um pouquinho. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Cara, Jesus era muito inteligente. Os exemplos que ele dava eram maravilhosos. E aí você começa a pegar a Bíblia e falar, por que ele falou que eram iguais os dias de Noé? Por que Noé? Por que ele usou Noé? Porque hoje a gente está falando do fim como a volta de Jesus, mas naquele tempo o fim era para Noé. Quem pregou a mensagem do fim dos tempos primeiro foi Noé. Ele foi construindo a arca e nesse período de construção da arca, Deus deu algumas ordens para que ele cumprisse. Trouxe algumas direções, mandou ele pregar arrependimento para as pessoas. Ele pregou por centenas de anos. E sabe quantas pessoas se converteram? Nenhuma. E aí você fica aí reclamando que pregou 3 vezes e ninguém aceitou Jesus e acha que não é para você. Deixa eu dizer, vai chegar o dia que vão dizer sim. Amém? Não depende de você, quem convence é o Espírito. Mas abre em Gênesis 6 para a gente ver a vida de Noé. Para você ver o que está acontecendo dentro disso. Por que Jesus fala de Noé?
Você está aprendendo alguma coisa? Gênesis 6, verso 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. E aí ele começa a dar a direção de como fazer essa arca. Verso 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu e da terra toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Quando eu leio isso, eu percebo algo. Deus não deu prazo para Noé. Deus nunca disse para Noé: você tem 100 anos para construir. Você tem 200 anos para construir. Você tem 1000 anos para construir. Deus não disse, Deus disse: construa. Deus, quando dá obra, não dá prazo para você entregar, mas Ele sabe que você vai entregar. Eu fiquei impressionado, porque Noé, ele imediatamente começa a construir a arca. Porque quando a gente entende que aquilo vem de Deus, a gente obedece. Imediatamente ele se levanta e começa a construir essa arca. E ele começa a fazer, e cara, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Porque a arca era o lugar de segurança. É como se fosse o arrebatamento. Porque aqueles que entrassem nessa arca estariam livres do juízo. No momento em que cada animal e cada pessoa entrou naquela arca, era como se Jesus já tivesse voltado e arrebatado eles para um lugar seguro. No verso 22 do capítulo 6, diz que Noé fez exatamente como Deus havia mandado. Noé cumpriu. E no capítulo 7, no verso 9, diz que todos os animais vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado. Depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Esses 7 dias não significa entrou todos os animais, passaram-se 7 dias e veio a chuva. Esses 7 dias foram o período que todos os animais começaram a ir até a arca. Ele termina a arca, um prazo de 7 dias começa, e todos os animais do mundo começam a ir até a arca, porque quem mandou foi Deus. Deixa eu dizer algo para você, não é você quem vai salvar as pessoas, é Deus. Deus é quem deu a ordem, os animais começam a se achegar à arca, e eles vão entrando, e eles vão entrando. E sabe quando começa o dilúvio? Quando o último animal entra na arca. Aí eu faço uma pergunta para você. Noé sabia qual era o último animal? Não. Ele não tinha um checklist. 2 leões, zebra, você é cachorro, tá. E vai entrando. Ele não tinha isso. Simplesmente ele viu entrar todos, começou a chover. Opa, acabou, eu entro. Quando é o arrebatamento? Eu não sei. Mas ele sabe. E quando a última vida entrar na arca, a gente vive preso nessa ideia de fazer Jesus voltar. Mas para que ele possa apressar a volta dele, como Pedro nos instrui, a gente precisa trabalhar. A gente precisa ser igreja. Eu quero ser alguém, eu quero ser pregador. Meu irmão, não faça isso. Seja quem Deus te mandou ser. Comece aonde você está, do jeito que você está, com a sua vida. Sabe, eu não acredito que Noé parava nos dias dele, subia num púlpito e ficava pregando. Eu acredito que quando ele ia buscar madeira, as pessoas perguntavam: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou construindo uma arca para Deus, quer entrar? A gente precisa viver de tal maneira que as pessoas perguntem: por que você está fazendo isso? Porque eu vou para o céu, quer ir? A nossa vida precisa inspirar as pessoas a nos seguirem. De tal maneira que a obra seja consumada da maneira mais rápida o possível. Queria pedir para o louvor, para o Ministério de Música subir, para a igreja parecer que está acabando e ficar animado. Começar a dar uns glória a Deus mais forte, amém? Mas presta atenção nisso, isso é muito sério. O que salvou Noé? O que salvou Noé? Uma aliança. Noé tinha uma aliança com Deus. Amém? Lucas capítulo 22, você não precisa abrir. Verso 20 diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice
é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. João 14, verso 1 diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Sabe, queridos, Jesus foi. O lugar está pronto. E Ele está voltando. Jesus diz: não se perturbe o vosso coração, não ande assustado. Sabe, eu quero te incentivar. Porque às vezes a gente se coloca numa posição e parece que a gente não está fazendo muito, ou parece que está fazendo muito. E não interessa se a gente está fazendo muito ou não, interessa o que Ele está falando para a gente. Como Ele tem tratado com você, como Ele tem agido com você. Isso me traz uma outra passagem bíblica que aponta para Jesus. Todo mundo conhece a Páscoa. A primeira Páscoa. O povo preso no Egito. Uma situação bem semelhante à nossa. Preso num lugar que não é nosso. Preso numa terra onde não é nossa. Aonde quem manda é o diabo. Surge Moisés, começa a ajudar, e certo dia Deus dá uma ordem para eles. E eu fiquei meditando sobre isso. Se você quiser ler depois Êxodo 12 na sua casa. Mas Deus dá uma ordem para eles, Ele diz: vou libertar o povo do Egito. Mas antes vocês vão fazer o seguinte: cada família vai pegar um cordeiro e vai sacrificar esse cordeiro. Se a família for pequena, chama o vizinho. Pega esse cordeiro, o sangue dele, e passa na lateral da porta e no topo da porta. E então vocês vão entrar, assar essa carne e vocês vão comer. Vocês vão fazer um pão sem fermento e vocês vão comer. Meu irmão, eu não sei se você percebe, mas Deus mandou eles fazer um churrasco. A gente espiritualiza demais as coisas, mas essa é a verdade. Deus disse: faz um churrasco. E se a família não for grande, chama os vizinhos. Porque essa noite eu vou enviar o anjo. E o anjo vai passar na porta das casas. E a casa que não tiver essa marca, a casa que não tiver aliança comigo, o primogênito vai morrer. E a gente fala primogênito, já imagina criança. Mas primogênito não é criança, é o primeiro. E tem muito adulto aqui que é o primeiro da sua família. E se fosse naquele dia, ia morrer. Se fosse naquele dia, ia dar na mesma. Ia ficar. Aí, a instrução que ele dá é: quando vocês terminarem de comer, fiquem prontos para sair. Olha o que Deus manda. Ele diz: faz o seguinte, vamos fazer um churrascão. Quem gosta de churrasco? Deus gosta de churrasco. Sempre que acontecer alguma coisa, mata um cordeiro e assa. Sempre. Ele diz: vamos fazer um churrasco, porque amanhã eu vou libertar o povo. Cara, eu consigo ver duas situações, duas famílias. Uma família que se reúne numa casa, olha para o menorzinho, o primogênito. Ai meu Deus, será que vai dar? Será que essa marca, será que a gente fez direito a marca na porta? Será que a gente está assando direito o cordeiro? Será que eu estou fazendo tudo certinho? Meu Deus, mas o meu marido também é o primeiro. Ai, mas o meu primo é o primeiro. E começa a olhar a família inteira e ver que todo mundo lá é primogênito. E começa todo mundo a fazer a carne, um olhando para o outro meio assim: e aí, será que vai dar certo? Será que esse sangue é o suficiente mesmo para resolver tudo? E aí ele começa, todo mundo, olhar um para o outro comendo, triste. Esperando só dar o horário que o anjo ia passar, para ver se ia dar certo ou não. Essa é uma família que vive com medo, que não sabe o resultado. Ouviu a mesma instrução, mas não sabe o resultado. Mas aí eu vejo outra família, que passou o sangue na porta, entrou e começou a fazer churrasco.
E aí começa a chegar fulano, e começa a... ciclano, e aí, tá tudo... Põe aí a carne que a gente vai comer. E todo mundo animado, e todo mundo festejando. E a hora passando, e a galera comendo pão. E ei, amanhã a gente vai embora daqui. Essa vida miserável acabou. A gente vai ser liberto desse lugar. Uma família ali, triste. A outra animada, por causa da mesma marca na porta. Infelizmente a igreja vive desse jeito. Tem gente com medo, que não está aproveitando o caminho, porque não confia que o sangue já é o suficiente. Mas quando eu entendo que o que eu preciso é o sangue, a primeira casa viveu como se fosse o último dia da vida deles, sofrendo. A segunda viveu como aquele sendo o último dia da vida deles de sofrimento. Mas o primeiro de uma vida livre. Quando o anjo passou, os primogênitos se foram e as duas casas ficaram. Sabe, querido, talvez você vá ser arrebatado, com certeza, né? Se você crê em Jesus. Mas você vai ser da casa que fica triste ou da casa que se alegra? Você vai ser daquele que vai ficar esperando, pensando, ei, e agora? Vai ser isso tudo? Será que eu fiz a minha parte? Porque a primeira casa fez o seguinte, ó, ele mandou fazer o quê? Matar o cordeiro, passar o sangue e fazer o pão. Tá tudo feito? Tá, então aproveita. Ei, você tá fazendo? Então aproveita. Começa a aproveitar. Sabe, começa a se alegrar. Eu falo que existe muita cara fechada na igreja, para um povo que no final já é vencedor. É engraçado quando você vê algum campeonato de futebol, que pontos corridos, essas coisas, que o outro time já ganhou, eles já entram sorrindo, não importa. Eles dão um passe errado, não importa, porque eu já ganhei. O título já é meu. Queridão, deixa eu falar para você isso. Talvez você não está acertando todos os passes. Talvez você não está acertando todos os pontos. Mas no final o título já é seu. Porque quem matou o cordeiro não foi você. E quem matou disse, o sangue na porta é o suficiente. Para encerrar, eu quero que você fique de pé. Aleluia. Tem alguém sendo abençoado aqui? Pega essa. Quando eles estavam festejando, eles já estavam prontos para sair. Não tem como você viver uma vida de festa, confiando no que o Senhor já fez, e fazer a sua parte, se você não está pronto para subir. Se você olha para você e fica esperando saber se você fez tudo o que devia ser feito, com dúvida, você não vai ficar pronto para subir. Agora, eu estou ouvindo a instrução e eu estou buscando fazer. Pode pôr a melhor roupa. Porque pode ser que nem o culto acabe. Primeira Coríntios capítulo 15, verso 51 diz: Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Meu irmão, eu creio de verdade que a maioria aqui não morre. Quem não deu aleluia, eu acho que vai. Tô brincando, é aleluia que te garante. Um aleluia ou sem aleluia, o sangue vale. Mas nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará.
Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptível e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Porque se o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado era a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, não se trata do que você fez, mas de quem escolheu te dar a vitória. Sabe, se você levantar, sair daqui transformado, fazendo a obra de Deus, vai ser maravilhoso, porque nós vamos antecipar essa volta. Mas se você não fizer, você só não vai ter o que apresentar. E quem fizer vai estar cheio, vai estar pesado, vai estar com a sacola passando, pronto para receber o seu galardão. Eu não sei você, mas eu não vou chegar vazio, eu não vou chegar de mãos abanando, eu não vou chegar de qualquer jeito. Eu vou olhar para Ele e vou dizer que eu fui fiel, eu permaneci, eu resisti. Portanto, meus amados, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca carreguei cadeira, nunca ajudei alguém a atravessar, nunca eu sou fiel na oferta, nunca eu faço a obra de Deus, nunca eu trago pessoas, nunca vai ser em vão, nunca vai ser aqui, nunca vai valer aqui, mas lá, quando Ele voltar, quando a trombeta tocar, você não vai ficar de qualquer jeito. Há uma aliança inquebrável, uma aliança superior, a aliança da graça. Essa aliança diz o seguinte: não foram as suas obras que te salvaram, também não serão as suas obras que vão te tirar, mas a fé que te manteve, a fé que te trouxe, é a mesma fé que vai te levar a agir. Tiago olha e diz: é o seguinte, você tem fé? Me mostre as tuas obras. Me mostre o que você tem feito com isso. Me mostre com o que você fez com a salvação. Me mostre o que a salvação mudou em você. Me mostre o que tem transformado a sua vida. O que tem sido para você Cristo Jesus todos os dias. O que tem sido esse Jesus que te faz sair da sua casa num domingo para vir aqui receber a palavra. O que tem sido esse Jesus que te move a não ficar só aqui, mas aí fora dessas paredes, apresentando o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, o evangelho do amor, que diz: Ele tirou os pecados do mundo, não há pecado em Cristo. Vem. Se você está aqui, eu quero fazer um convite. Você quer viver isso, você não quer uma vida de qualquer maneira, você crê em Jesus, você quer viver para Ele, mas você nunca fez uma aliança com Jesus. Se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Ele e disse: ei, eu quero uma aliança, eu quero estar debaixo dessa proteção, eu quero estar debaixo dessa porta, eu quero ter a certeza que quando o anjo da morte passar eu não vou ser pego. Se existe alguém nessa condição e quer entregar hoje, porque você entendeu o quanto Jesus te ama, a sua vida para Ele, levante uma das suas mãos, para que nós possamos orar por você.
Veja do lado, ele não consegue ver aqui. Amém. Alguém. Meu irmão, não é hora de ter vergonha. Porque quando chegar a hora de subir, nem a vergonha pode te segurar. Se você não entregou a sua vida, agora é a hora. Aleluia. Todos salvos? Levante suas mãos. Feche seus olhos. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto
A Marisa veio aqui falar comigo e algo que é forte e eu vou passar para a igreja. Se você está aqui consciente de que não está fazendo o que deveria ser feito, eu não quero que você saia. Se quiser sair, vir para frente e continuar o louvor, eu vou entregar o microfone para encerrar. Mas se você sabe dentro de você que pode fazer mais, não aqui dentro, porque aqui dentro é fácil, mas a hora que esse culto acabar e você descer aqueles degraus, isso queimar dentro de você, se você perdeu esse fogo, essa chama, e quer recuperar ele hoje, se você quiser sair, se ajoelhar, adorar aqui na frente, amém. Se você acha que do seu lugar você vai receber, amém. Mas o que a gente quer é que você não volte para casa do mesmo jeito. Porque se algo que nós desejamos é a volta dele, é um tempo onde a nossa força, a nossa mão, as nossas obras estarão mais firmes e evidentes. Eu creio. Pastor Eli pode marcar a data de hoje. Pode pegar o número de membros que tem na igreja hoje. Daqui até o final do ano, duplica. Daqui até o final do ano, duplica, fácil. Por baixo, para não falar muito, duplica. Se você se comprometer, dizendo, ei, é o que eu quero. Meu irmão, ninguém está olhando para você e julgando. E se tiver, quem vai receber com ele é ele que vai se ver com Deus. Esquece agora. Mas sair daqui do mesmo jeito, você vai ser responsável por você. E Deus levantou hoje um povo para mudar essa história. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem.
voltando, o Rei